Olá, turma, tudo bem? Turma do sétimo ano. Essa aula está sendo gravada para dar continuidade, então, aos nossos estudos sobre a formação dos estados modernos. Na aula gravada anterior, a gente conseguiu dar uma olhada aí a necessidade da formação dos estados modernos, né, a questão da crise ali no final da Idade Média, e hoje, então, a gente dá prosseguimento analisando duas nações modernas que foram as pioneiras para a história europeia, que foi Portugal e Espanha. Então, Portugal foi o primeiro território a se transformar num estado moderno e logo em seguida veio a Espanha. Então, só recapitulando aqui as principais características desse estado moderno, né? E aí eu trouxe três aqui fundamentais que vão estar presentes aí em toda a Idade Moderna. Lembrando que o Estado moderno é uma política que vai ser implementada ali na Idade Moderna, né, que vai pegar a crise do sistema feudal, se configurando nos estados nacionais, nas monarquias nacionais, e aí instaurando o regime dos estados modernos, que vai perdurar por toda a Idade Moderna para a história das nações europeias. Então, eu trouxe aqui três características principais. Estado moderno, estamos falando de uma política conhecida como antigo regime, tá? Esse vai ser o nome dado a toda essa estrutura social, e três características fundamentais: absolutismo monárquico, onde o poder absoluto estará sendo sempre tendo origem nos interesses reais, então você vai ter o poder absoluto da nação, desse Estado, sob as mãos do rei, né? É o monarca que representa essa figura centralizadora. Todos os demais cargos administrativos vai ser a partir do monarca, vai ser a partir do rei. Toda a administração, toda a burocracia, nomeação, cargos de funcionários, administração até nas colônias, tudo isso vai ser determinado a partir dos interesses do monarca. Então a gente fala que é uma monarquia absolutista ou absolutismo monárquico, onde todo o poder, toda a política, a economia, a questão da cultura e outros setores da sociedade estarão de acordo com os interesses do monarca. A economia vai receber o nome de mercantilismo, então essa vai ser a economia que vai fazer parte da Idade Moderna. Então, a Idade Moderna, essa grande idade do século XV ao século XVIII, vai ter como política o antigo regime, esse absolutismo monárquico, e tendo como economia a economia do mercantilismo. E só para a gente lembrar o que é o mercantilismo, né? As características dessa economia que vai fazer parte agora do antigo regime, parte agora dos estados nacionais. São essas as seguintes características: é uma balança comercial favorável, protecionismo, metalismo, intervenção estatal e pacto colonial. Balança comercial favorável: cabia ao Estado tomar as decisões econômicas para favorecer o seu próprio governo. Então, isso é muito importante. Buscar sempre vender mais do que comprar. Essa é uma outra característica. Vamos vender para as colônias. Vamos vender mais e comprar menos. E aí sempre você vai ter uma balança comercial favorável aos interesses do Estado moderno. Outra característica, protecionismo, né? Agir sempre para defender o mercado do Estado moderno. O que eu posso fazer para o Estado ganhar mais, conquistar mais territórios, dominar mais metais preciosos? Então, é uma forma de sempre estar protegendo o mercado. Então, no caso de Portugal, por exemplo, diminuir os produtos, diminuir os valores dos produtos portugueses, assim as pessoas vão comprar mais produtos portugueses, aumentar o imposto sobre produtos de outras nações, então assim você vai ter uma desvalorização dos produtos de outras nações. Isso é o que nós chamamos de protecionismo, e isso tem tudo a ver com uma intervenção estatal. Aqui na quarta característica, é onde a partir do monarca vai ter essa interferência na economia do Estado moderno e dentro de todos os seus domínios, como foi o caso das colônias. A questão do metalismo também, né, a acumulação de metais preciosos, isso vai ser muito importante para a Idade Moderna. Uma nação também era considerada rica de acordo com os metais preciosos que vão existir ali nos tesouros, né, nos cofres desse Estado.
e a existência de um pacto colonial, né? A partir do momento em que aquele Estado moderno domina um outro território, vai ser estabelecido, então, um pacto, onde a metrópole, esse Estado moderno, vai ter absoluto domínio sobre esse território conquistado, que foi o caso do Brasil. Então, os portugueses chegam, estabelecem um pacto colonial, e a partir daquele momento, ali de 1500, você vai ter a presença de um Estado moderno num outro território, dominando, controlando, enfim, fazendo a intervenção estatal, né, a partir sempre dos interesses da metrópole. E também o metalismo, né, encontrar novos territórios era fundamental para você ter a chance de encontrar metais preciosos. Então, aqui está um mapa da Idade Moderna, né, desse Estado absolutista, sendo guiado aí por essa economia do mercantilismo com as suas características. Balança comercial favorável, colonialismo, obter recursos e riquezas, né, necessários sempre para a manutenção desse poder absoluto. A sociedade do Estado Nacional, ela vai ser composta sempre pelo rei como poder absoluto, depois com o clero, a nobreza, né, que vai ser dividida em alta nobreza, média nobreza e baixa nobreza também. E depois esses dois estados importantes, que são o clero e a nobreza, vai vir o terceiro estado. O terceiro estado é composto pelo povo, né, por todos os trabalhadores, camponeses, aqueles que trabalham na cidade, o pequeno comerciante, o pequeno agricultor, e também pela burguesia, aquela classe muito importante de comerciantes que vai ter interesses fundamentais no comércio e nas atividades econômicas. E aqui a gente inicia então com Portugal. Como foi o processo de formação de Portugal? Em meados do século XII, os muçulmanos dominavam a Península Ibérica. E aí os monarcas que viviam naquela região vão conseguir travar uma guerra, chamada de Guerra da Reconquista, expulsando os muçulmanos da Península Ibérica, no processo que a gente chama de Reconquista Cristã, ou Guerra da Reconquista, fazendo com que os muçulmanos que morassem ali na Península Ibérica fossem expulsos, né? A gente pode ver ali os domínios muçulmanos bem ao sul, então eles vão ser expulsos através de várias batalhas, todas elas conhecidas como guerras de reconquista, fazendo então com que esses territórios voltem a ser dos interesses tanto cristãos, mas também dos interesses políticos da região, formando então o que vai ser Portugal e mais para frente Espanha. Então a gente começa a ter aqui, a partir do século XII, Porto, ali do lado oeste, começa a se transformar, então, num território autônomo, né? Ele começa a se separar dos territórios que vão ser da Espanha e aí conquistando a sua independência, a sua autonomia também. Então, aqui estão por períodos, né? Começa lá com Fernando de Leão, Afonso Henrique, Sancho e terminando, então, com Afonso III. Todo esse processo de reconquista, expulsão dos muçulmanos ali da Península Ibérica, fazendo, então, com que Portugal tivesse poderes suficientes para conquistar sua autonomia, conquistar sua independência, formando então o seu Estado Nacional, Estado moderno português, correto? Leão e Castela vão fazer parte do Estado moderno espanhol. Aqui embaixo ao sul os domínios muçulmanos, que vão sendo expulsos em várias e várias guerras, né, as guerras de reconquista, e aí a formação tanto de Portugal quanto de Espanha. A Revolução de Avis também é importante para a gente estar aí observando, né? Após o cenário de reconquista, após expulsar os muçulmanos da Península Ibérica, Portugal vai ter que travar uma outra guerra interna para, de fato, estar aí conquistando a sua independência. Nós teremos uma crise no século XIV, ali em 1383. Isso aconteceu depois da Guerra de Reconquista para o caso de Portugal. Então, ele expulsa os muçulmanos, conquista seu território, mas ele passa a ter uma crise interna com os domínios de outros reinos ali ao lado. Então, você vai ter João, conhecido como Mestre de Avis, foi o primeiro rei de Portugal, ele vai garantir o fim dessa crise, vai estabelecer o domínio português de fato, a autonomia e a soberania portuguesa também. Ele vai conseguir a sua independência em relação ao Reino de Castela. O Reino de Castela vai ser também o embrião do Estado monárquico espanhol. E o Reino de Castela, muito poderoso, dominava partes ali ainda daquela autonomia do território português. Então você vai ter também uma revolução interna ali, com muitas crises, muita disputa pelo poder,
mas fazendo então com que esse João, né, que vai ser o primeiro rei de Portugal, de fato conquiste a autonomia portuguesa, estabelecendo então os domínios portugueses, estabelecendo então o Estado Nacional Português. Tá? Então você vai ter a Guerra de Reconquista com a expulsão dos muçulmanos e logo depois disso uma crise interna. Quem vai dominar aquele reino português? E aí você vai ter vários reinos que vão ser Espanha, vários reinos autônomos ali que vão ter interesse naquela região, como é o caso de Leão e Castela. E Portugal, mesmo assim, vai se manter firme e vai conquistar a sua independência e a sua autonomia através da Revolução de Avis. Tá? É muito importante, então, essa revolução para, de fato, consolidar a autonomia e a independência de Portugal. E aí, por fim, a gente traz Espanha, né? Como a Espanha também se reconfigurou como um Estado e como uma nação moderna. Lembrando que ela está bem ali do ladinho de Portugal. Foi com Leão e Castela. Castela é um poderoso reino que teve aquela crise interna com Portugal, né, até Portugal conquistar sua autonomia, e ela também vai fazer parte da formação do Estado moderno espanhol. Então, aqui nós temos os 3 períodos, né, fim do século XI, século XII, século XIII, a formação tanto de Portugal a oeste, quanto ali da Espanha sendo formada, principalmente sob os domínios e interesses de Leão e Castela, 2 poderosos reinos que vão acabar se aliando aí através de um casamento. Um fator decisivo foi então o casamento de Isabel de Leão com Fernando de Aragão, formando então uma aliança muito poderosa. Então, também ocorreu a Guerra de Reconquista, Espanha, né, juntando todos os reinos, também se uniram para expulsar os muçulmanos da Península Ibérica. Houve uma união, então, dos reinos de Aragão e Castela em 1469, ali já no século XV. Então, com Portugal aconteceu primeiro a formação do Estado moderno e logo depois veio, então, o caso da Espanha. A consolidação final já ocorreu em 1492, lá para o século, já no final do século XV, com de fato a expulsão dos mouros no Reino de Granada, ali ao sul da Espanha, o Reino de Granada, onde ainda havia alguns domínios muçulmanos, eles serão por fim expulsos da região, consolidando o poder cristão e também a política e a formação dos estados modernos, tanto de Portugal, que ocorreu primeiro, e logo em seguida Espanha. E aí está tudo acontecendo meio que ao mesmo tempo, né? Enquanto os reinos estão se formando, você já vai ter muitas viagens acontecendo, o Estado moderno tentando praticar o mercantilismo, o processo de colonização, encontrar novas terras, novos territórios. Esses eventos estão ocorrendo juntos. Então você tem a Guerra de Reconquista, a expulsão dos mouros, você tem a consolidação desses estados modernos e você já tem eles atuando em outras regiões também, tanto no comércio com as Índias, pelo Mediterrâneo, como também fazendo outras viagens, tá? Isso é muito importante. Tanto que em 1492 você já vai ter a chegada de navegadores na América, no Novo Mundo, já iniciando então o processo de colonização, de domínio sobre outros povos, outros territórios, tudo para trazer como característica importante o Estado, a economia do mercantilismo, né? De colonizar, de encontrar metais preciosos, enfim. Então, são vários eventos acontecendo ao mesmo tempo. Então, é isso. Até a próxima aula. E aí, a próxima aula a gente continua com França e Inglaterra para compreender a formação dos estados modernos dessas 2 nações. Então, é isso. Boa aula e até mais.